Olá, meus queridos, que bom nós podemos estar aí juntos para mais uma ministração, né, do Sermão do Monte, a Constituição do Reino e, e a nossa série, né, Acelerando o Sobrenatural. Querido, como eu já venho falando, né, tira o teu tempo com Deus, usa, quem sabe, esse tempo dessa ministração para fazer o seu devocional, né? Tá orando, meditando na palavra, ouvindo tudo, anote os versículos, tal, né? Para estar se aprofundando na palavra de Deus realmente. Querida, o que importa na nossa vida é o nosso nível de intimidade com Deus. É isso que vai nos capacitar a todas as coisas. É isso que diferencia um crente vencedor de um crente que anda aí derrotado. Não é verdade? Vamos ser desses, vamos ser esses que são vencedores em nome de Jesus. E naquele dia, querido, Jesus vai buscar a sua noiva, aleluia, glória a Deus, vamos ser arrebatados, vamos nos encontrar com o nosso Senhor nos ares e reinar com Ele no milênio, em nome de Jesus. Amém? Mas, queridos, vamos fazer uma oração para nós estarmos iniciando esse tempo? Amém? Baixe sua cabeça onde você está. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer que louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do Senhor. Somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Pai, a nossa adoração é tua. Reconhecemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Senhor, a constituição do teu reino, o sermão do monte, esse manual de conduta para nós cristãos, Senhor, sem o Senhor é impossível vivermos, Pai. Não é na nossa força, mas na tua. Estamos aqui mesmo, nos rendendo ante a ti e dizendo, Senhor, não tem como viver isso sozinho. Que o teu Espírito Santo flua através de nós, nos capacitando com graça e sabedoria, nos conduzindo mesmo ao centro da tua vontade. Pai, se faz presente agora na casa do meu irmão, inunda aquele lugar com a tua presença, te manifesta de maneira poderosa, trazendo vida através dessa tua palavra, Pai. Acrescenta fé ao nosso coração e nos abençoe com a sua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então vamos lá, hoje nós vamos estar falando a lei do reino e o juramento. Está lá em Mateus 5, dos versículos 33 ao 37. Fala assim, ó: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém, queridos? Olha só. Até este ponto, querido, o Senhor Jesus não estava mudando, mas ampliando a lei. Eu já venho falando sobre isso, né? A lei de Moisés dizia: olha só, ouviste o que foi dito, não matarás. Mas ele declarou: eu, porém, vos digo, qualquer que se irar, né? Então, na verdade, querido, Jesus estava colocando a nova lei num padrão muito mais excelente. Amém? Olha só, ele não anulou o não matarás, apenas colocou, né, em um patamar ainda maior, mais alto, superior, não é verdade? A lei dizia: não adulterarás, mas o Senhor acrescentou: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Olha só. Ele também não anulou nem alterou o mandamento da lei que dizia para não adulterar. Apenas o colocou num padrão mais alto, mais elevado, não é verdade? Mas, contudo, querido, na questão do juramento, preste atenção, vemos o Senhor Jesus mudando algo. Olha só o que ele disse. Está lá em Mateus 5, 33 e 34. Fala assim, ó: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente,
mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, olha só, preste atenção, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Olha só, Jesus mudou aqui alguma coisa. Certamente, querido, o que está sobre a mira do Senhor Jesus é a questão da mentira. Por causa da mentira, tornou-se necessário o juramento, querido. Mas na comunidade do reino, né, aquilo que nós vivemos, em nome de Jesus, a sinceridade e a verdade tornaram o juramento desnecessário. Queridos, olha só, a gente sabe que o diabo, ele é o pai da mentira. Não é verdade? Nós agora somos cidadãos do reino de Deus e não temos mais a mentira como hábito em nossa vida. Amém? Olha só, ela não faz mais parte dos nossos relacionamentos. Somos sinceros e honestos. Nossa palavra é simples. É sim, sim, não, não. O que passar disso, entenda isso, é procedência maligna, querido. Olha, isso é muito sério. Querido, ninguém é obrigado a nada, mas a partir do momento que nós nos comprometemos com um sim, nos tornamos obrigatório. Olha só, como isso é sério, temos que entender isso. Mas vamos adiante. Há alguns anos, queridos, dois pesquisadores entrevistaram milhares de pessoas e publicaram suas descobertas em um livro chamado, presta atenção, ó, O Dia em que a América Disse a Verdade. Então, eles fizeram entrevistas e tal, e eu quero estar trazendo esses percentuais aí para você. Olha só, dos entrevistados, 91%, presta atenção, 91% disseram que mentem com frequência. 91%. 86% disseram que mentem para os pais regularmente. 75% disseram que mentem para os amigos. 69% disseram que mentem para os cônjuges. E 50% disseram que frequentemente mentem que estão doentes quando são convocados pelo chefe para trabalharem. Diante de um quadro assim, querido, olha só, não é de se admirar que as pessoas usem o recurso do juramento para dar credibilidade às suas palavras. A mentira está fazendo parte da vida das pessoas. Mas nós que somos o povo do reino de Deus, temos que ser diferentes, querido. Temos que andar sim, mas é em verdade e em sinceridade. Seja o nosso sim, sim e o não, não. Temos que entender isso. Olha só, outra coisa aqui, ó. Uma agência de propaganda fez uma pesquisa para saber sobre o que as pessoas mais mentem. Em primeiro lugar ficou o peso. Em segundo lugar ficou a renda e em terceiro a idade. Mas o mais intrigante, querido, nessa pesquisa, sabe o que que era? É que as pessoas não se importam de estar mentindo. Elas não estão nem aí. Simplesmente mentem descaradamente e pronto. Não constrange mais a mentira. Olha só, a mentira já está se tornando algo aceitável, né? Não nos incomoda, não ficamos mais chateados quando alguém exagera, falsifica, fabrica ou distorce a verdade. Olha só. Ainda hoje, as pessoas usam juramento como forma de atestar aquilo que estão dizendo. Mas, na verdade, querido, o juramento só comprova nossa falta de credibilidade. O fato de ter que acompanhar uma afirmação com uma frase do tipo: eu juro por tudo que é mais sagrado, eu juro pela Bíblia Sagrada, ou eu juro por Deus, pode cair um raio em minha cabeça. Olha só, sempre mostra que nossa palavra não é digna de confiança. O juramento é uma confissão patética de nossa desonestidade, querido. Olha só, introduzir as nossas promessas como alguma forma de impacto, como eu juro por tudo que é mais sagrado, está errado. O único motivo é porque sabemos que as nossas simples palavras não são dignas de crédito, querido. Olha só, isso é muito sério.
Está entendendo? Isso nós temos que tirar do nosso meio, se apartar. Nós somos povo santo, separado por Deus, e a mentira não pode habitar no nosso meio, querido. O juramento, querido, só demonstra a nossa falta de credibilidade e que nossa palavra não tem valor algum. Mas as pessoas pensam que fazendo juramento darão maior peso a ela. Contudo, querido, é ao contrário. Olha só, estão mostrando que de fato a sua palavra não tem peso e nem valor. Isso é muito sério. Alguns tomam o ensino de Jesus sem compreender o espírito do que ele está dizendo. Temos que compreender mesmo, né? A ideia é que não devemos rechear nossas afirmações e promessas com juramentos tolos que trarão maldições sobre nós caso não os cumpramos. Mas por causa dessa ordenança, alguns se recusam a fazer juramentos em formaturas, daí vão para o outro extremo, tá entendendo? E até mesmo diante do juiz. Essas são situações solenes que exigem uma palavra a mais, não para aumentar a credibilidade, mas por causa do peso e da seriedade do que se está fazendo. Olha só, sei que na maioria das pessoas uma cerimônia de formatura não tem sentido algum, mas na verdade, para Deus, querido, todo juramento tem valor. Uma cerimônia de formatura é o momento em que as pessoas começam uma carreira profissional, queridos. Olha só, erguer a mão e fazer juramento ali não é errado nem pecaminoso. O alvo do Senhor é remover os juramentos dos nossos relacionamentos pessoais, pois quem faz juramento a todo instante, em toda circunstância, faz algo abominável diante de Deus, queridos. Isso é muito sério. Nós temos que entender isso. Outra situação, quando fazemos juramento, é no casamento. Quando os noivos estão diante da igreja fazendo uma aliança, elas fazem o juramento. São juras de amor, votos de amor eterno. E isso é feito para mostrar a seriedade e a solenidade do casamento, querido. Portanto, também não é algo errado, não é verdade? Os juramentos estão intimamente relacionados com os votos. A vontade de Deus é que não juremos ou façamos votos, mas se o fizermos, naturalmente deveremos cumpri-los à risca. Amém? Jesus não quis proibir totalmente o juramento, mas ele deve ser usado apenas em situações públicas e solenes. Nesse sentido, o juramento de um formando ou dos noivos em um casamento é válido. Olha só o que fala Números 30, versículo 2. Fala assim, ó, Números 30, versículo 2. Fala assim, ó, quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Olha só. Em Deuteronômio também lemos, querido, que quando fizemos algum voto ao Senhor, não devemos demorar a cumprir. Olha só, se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas e você será culpado de pecado se não o cumprir. Está lá em Deuteronômio 23, 21. Muitas pessoas têm feito votos a Deus na igreja, querido. É comum ouvirmos alguém dizendo que está desempregado e se o Senhor lhe abrir uma porta de desemprego, dará o primeiro salário como oferta a ele. Olha só, contudo, querido, sabe o que acontece? Geralmente, a porta se abre, o emprego vem, a pessoa recebe o primeiro salário, mas simplesmente se esquece de dar a oferta, querido. Ela ficou desempregada por muito tempo. Muitas dívidas se acumularam e agora ela não pode dar um salário inteiro. Por isso é melhor que não se faça voto com Deus, querido. Não precisamos fazer voto algum para Deus nos ouvir. Não temos que fazer barganha com Ele. Para que o Senhor atenda a nossa oração, basta pedirmos. Amém? Jesus disse que todo o que pede, recebe. Essa é a promessa do Senhor. Não temos que fazer voto algum. Olha só. Conta-se que um rico empresário jazia em seu leito de morte.
Seu pastor veio visitá-lo e lhe falou sobre o poder de cura de Deus e orou por ele. Quando o pastor terminou a sua oração, o empresário disse: Pastor, se Deus me curar, vou doar R$ 1 milhão para a igreja. E eu vou te dizer o que aconteceu, querido. Milagrosamente, o empresário ficou melhor e dentro de poucas semanas saiu do hospital. Vários meses depois, o pastor se deparou com o empresário na calçada e disse: Sabe quando você estava morrendo no hospital, prometeu dar à igreja uma oferta de R$ 1 milhão caso fosse curado. Até o momento ainda não recebemos a oferta. E ele, o que ele falou? Eu disse isso? Né? Respondeu o empresário. Acho que isso mostra o quanto eu realmente estava doente. Mas o que fazer, querido, quando alguém faz um voto sem pensar? Olha só, agora é tarde demais, querido. Não há retratação de votos diante de Deus. Uma vez comprometido, esta obrigação pelo que falou e não há retratação. Olha só, se comprometeu, querido, está obrigado. Não adianta. É por isso que o Senhor disse para não jurarmos nem fazermos votos. Um voto não cumprido é espaço para o diabo em nossa vida. Fazer um voto não é necessariamente pecado, porque o próprio Deus fez juramento. Está lá em Hebreus 6, de 1 a 6. Lá a gente lê que Deus, querido, querendo fazer uma aliança e não tendo ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Quando ele fez a aliança com Abraão, ele mesmo fez o juramento. Se o próprio Deus fez um juramento, deduzimos que não seja errado nem pecado fazê-lo. Entretanto, querido, se o fazemos de maneira precipitada, nisso pecamos. Pessoas que fazem juramento o tempo todo tornam o nome de Deus em vão. Olha só, o que é muito sério, muito sério. Uma das razões para não fazer juramento é porque jurar é tomar o nome de Deus em vão. Quando alguém diz, juro por Deus, está pecando contra Deus ao tomar seu santo nome em vão. Precisamos ter o cuidado com o nome do Senhor Jesus Cristo, com expressões e palavras santas. Brincadeiras, querido, com o nome de Jesus, como nós temos que cuidar. Nessas mensagenzinhas bobas e tolas em nome de Jesus, cuide, cuide. Não devemos transformá-las em gírias tolas, levianas e sem sentido, mas pronunciá-las apenas quando for algo absolutamente sério. Olha só, por causa da leviandade, querido, dos juramentos, nossas palavras, afirmações e promessas vão perdendo valor com o tempo. Essa é a causa porque muitos não têm autoridade espiritual. Nossa autoridade está baseada em nossa vida de oração, mas está muito mais baseada em nossa retidão. Né? E o que mostra a nossa retidão? Aquele que cumpre o que fala. Se formos pessoas quando dizem sim, é sim, o diabo nos respeitará. Mas se nosso sim quer dizer talvez ou mais ou menos, o diabo não nos respeitará, pois nossa vida é incoerente. Querido, você assumiu um compromisso, disse sim para algo, cumpra, cumpra. A nossa palavra tem que ter crédito, e só vai ter crédito se a gente cumprir aquilo que para falar. Vamos lá, querido. Falamos que vamos fazer alguma coisa, e depois, com o tempo, passou e tal, e não fizemos. Isso traz descrédito, isso é abrir as portas para o diabo mexer na nossa vida, querido. Jesus mostrou que não precisamos mais fazer votos ou juramentos pelos seguintes motivos. A. Não temos o controle de coisa alguma. Não devemos jurar pelos céus nem pela terra, porque eles não são nossos. Não devemos jurar nem pela nossa cabeça, porque não podemos tornar um cabelo branco ou preto. Nada disso está sob o nosso controle. Não somos ninguém, nem controlamos nada, querido. Não possuímos o controle de nada, portanto, não temos poder nem autoridade, queridos, para jurar sobre coisa alguma. Olha só, pois não podemos controlar uma circunstância
ou situação. Queridos, olha só quantos de nós, não é verdade, assume um compromisso, né? Depois é cobrado sobre aquele compromisso, aí vai lá, está mudando de rua, está mudando de lado, não quer mais se encontrar com a pessoa que assumiu o compromisso. Meu Deus, misericórdia. Que o Senhor não nos deixe ser assim. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não, querido. Às vezes é por causa dessas coisas que muitas coisas na nossa vida não vão, porque assim nós estamos dando lugar ao diabo. Né? B, nossas palavras devem ser poucas e simples. O Senhor diz que nossas palavras devem ser simples e claras. Sim, sim e não, não. Ninguém é obrigado a nada, mas aquilo que nós dermos o nosso sim, nos tornamos obrigados com ela. Os mentirosos são muito falantes, cheios de razões e desculpas, mas o que fala a verdade é simples e breve. O grande problema, querido, está em tentar provar aquilo que afirmamos. Sempre que dizemos algo e as pessoas insistem em nos pedir provas do que falamos, estamos entrando em terreno minado, querido. Basta o sim ou basta o não, querido. Não vá adiante, não prossiga, pare. A partir desse ponto, querido, o que vier é do maligno e não de Deus. O desconfiado que exige provas e juramento não é digno de confiança, nem aquele que fala demais tentando convencer os outros com muitas palavras. Precisamos ser simples e confiantes. Sim, sim, não, não, querido. Se foi dito isso, basta. Você pode ter certeza. O Senhor ainda diz, como lemos no versículo 37, olha só: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Tomemos o casamento como exemplo, querido. Suponhamos que a esposa começa a ter desconfianças, a apresentar um comportamento meio paranoico e passe a ter ciúmes do marido. Quando ela lhe pergunta se ele a ama, o marido responde que sim, mas ela pede que prove seu amor. No momento em que ela pede a prova, um demônio entra no casamento. O que excede ao sim abre porta para o diabo, querido. Olha só, tudo porque foi além do sim. O marido já havia dito que a amava, isso deveria ser suficiente, mas ela achava que era bastante, sempre queria algo mais. Assim, todas as vezes que queremos algo além do sim e do não em nosso casamento, o diabo tem espaço para entrar, querido. Olha só, você está entendendo isso? Seja o sim, sim, seja o não, não. O resto que exceder a isso, abre procedência para o maligno agir, querido. Certa vez, alguém disse que o ponto de interrogação é uma serpente se contorcendo, querido. Toda vez que duvidamos da palavra do outro, exigimos algo mais, o diabo entra em cena. Quando exigimos esse algo a mais, essa comprovação, o diabo entra, querido. Isso sempre acontece quando pedimos que alguém prove ou jure. É por isso que expulsamos demônios o tempo todo e parece, querido, que nunca vencemos o diabo. Mas é o que acontece? As pessoas vivem abrindo porta para o diabo entrar. O casamento continua mal e não entendemos onde está o problema. Às vezes está nisso. Abrir precedência. Vai continuando, não aceito sim, não aceito não, não acredita, está toda a vida desconfiada e quer algo mais. Quando queremos esse algo mais, essa comprovação, abrimos porta para o diabo. Precisamos fechar as brechas por onde a serpente entra, querido. E fizemos isso praticando o que a palavra de Deus diz, incluindo fazer com que nossa palavra seja simples, seja sim, sim, não, não. Não acrescentamos mais nada. Amém? Pessoas que não acreditam, querido, em nosso sim e em nosso não, querem nos forçar a falar além do que precisamos. Mas aquelas que são verdadeiras, são simples e diretas. Quanto mais mentirosas, mais conversadora, querido. Quando alguém está mentindo, sempre fala muito, porque ela quer provar que está certo.
Há um tempo, querido, eu li uma encenação muito interessante que mostrava como a verdade é algumas vezes inacreditável. Olha só, a ideia é mostrar como é difícil acreditar na verdade e mais fácil crer em uma mentira. Olha só, a situação era a seguinte, né? Presta atenção. Um casal estava em seu carro e, ao mexer no porta-luvas, a esposa encontrou uma roupa íntima feminina. Já imaginando mil coisas, ela perguntou ao marido como aquilo tinha ido parar lá. O marido não sabia, ele falou a verdade, ele não sabia. Então, devolveu a pergunta para a esposa, né? Disse, olha, eu não sei como é que foi para aí, né? Ela, certa de que ele estava se fazendo desentendido, insiste em saber o que era aquilo. Ele continuava negando, ele disse, eu não sei, né? Dizendo que de fato não sabia de onde aquela peça havia surgido, né? Havia vindo. Mas, querido, para a esposa desconfiada, aquele não sei era muito pouco. Nesse momento, a cena voltava ao início, com a mulher abrindo o porta-luvas e encontrando a roupa íntima. E o marido agora, mentindo, dizia: olha, amor, isso aí é o seguinte, dei uma carona para uma colega de trabalho e ela estava com uma sacola muito grande. Quando ela foi entrar no carro, a sacola se rasgou e ela deixou cair essa roupa. Porém, eu só vi depois que ela saiu, então peguei a peça, coloquei no porta-luvas para me lembrar de entregar a ela depois. E a esposa, sabe o que aconteceu? Acreditou, porque foi uma mentira plausível, muito mais fácil de acreditar do que na verdade. As pessoas querem acreditar em algo, por isso existe a mentira. Se for apenas um sim ou um não, isso não serve. Olha só, é muito simples, é muito pouco. Devemos nos lembrar, porém, que somos o povo do sim e do não. Isso deve ser suficiente, querido. Mais nada. Vocês estão entendendo? Que as nossas palavras sejam poucas, né? E sinceras, suficiente, claras. Sim, sim, não, não, querido. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos essas pessoas que andem em sinceridade e em verdade. Esse é o povo do reino, esse é o povo vencedor. Vamos ser desses? Vamos orar, querido, mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, Paizinho, nos ajuda. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem o Senhor nós não vamos conseguir. Nós vamos sempre querer ir além, nós vamos querer provar as coisas, mas que sejamos esse povo que anda em sinceridade e verdade. Que eu seja assim, que os meus irmãos sejam assim. Decidam a pagar o preço, não ir além, Senhor. Não abrir porta para o diabo, Senhor. Nos abençoe, nos ajude. Pai, perdoa o nosso pecado. Perdoa as vezes que fomos além, Senhor. Começamos de novo com entendimento novo, Senhor, nos ajude hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe, fiquem em paz. Grande abraço.